Essa questão é uma questão muito delicada, porque de uns tempos para cá, para ser mais preciso, de 2013 para cá, nós nos acostumamos a engolir as mensagens que nos passam. Nós começamos a engolir as ideologias que nos passam. Nós começamos a engolir as falsas verdades que nos passam. A imprensa fez isso. Depois vieram os influenciadores. E hoje é uma matilha de lobos ferozes que comem nosso like, que comem nosso pix, que comem nossas ideias, que nos anulam como pessoas, que nos robotizam. Então nós deixamos de pensar. Então nós precisamos voltar a pensar. E o primeiro passo é pensar no Rio Grande do Sul. O que é que aconteceu? Nós fomos inundados, nós fomos fuzilados por uma onda de informações de todos os lados. Informações que não correspondem aos fatos, que não são verdadeiras, seja lá de onde vierem, do governo, da oposição, desses malucos que tomaram conta do Congresso, esses repetidores de loucuras. Aprender a pensar. Por exemplo, comunismo. Comunismo é um monstro que vai destruir o Brasil. Por quê? Isso é o que estão dizendo para a gente, é o que estão fazendo a gente engolir. Mas a gente não pode engolir sem pensar. Por que o comunismo é isso? Não vamos voltar lá para longe da história, não. Vamos voltar para agora. Vamos voltar para Cuba, por exemplo, que é um país comunista mais perto de nós. E Cuba é um país paupérrimo. É um país que não tem quase nem água que ele precisa, que não tem nada, não tem recurso natural. É um país muito pobre. E esse país, quando era governado pela direita, quando era governado por pessoas vendidas aos Estados Unidos, ao Império estadunidense, Cuba tinha 90% de pessoas analfabetas. Era o maior antro de prostituição que existia no Caribe. Não havia tratamento médico, não havia tratamento de saúde. E depois da Revolução Cubana, Cuba passou a ter a melhor assistência médica universal do mundo, gratuita. A melhor escola em todos os níveis do mundo. Não há desemprego em Cuba, não há morador de rua, não há essa miséria que a gente vê no mundo governado pelo capitalismo, pela plutocracia, pelos ricos. Não há isso em Cuba. As pessoas ricas fugiram de Cuba. Então Cuba é um país pobre, mas que a pobreza é distribuída por igual entre todos e não falta nada a ninguém. Essa é uma verdade. Por que medo do comunismo? Agora imagine o Brasil, o país, talvez o país mais rico em recursos naturais do mundo. Se esses recursos naturais fossem governados, fossem administrados para serem distribuídos por igual, não haveria um pobre no Brasil, uma pessoa passando fome, com esse sistema de governo que tem em Cuba. Aqui ia ser um paraíso na terra. Por isso que os Estados Unidos combatem Cuba, bloqueiam Cuba, sancionam Cuba, tentam invadir Cuba toda hora, fazem uma propaganda enorme contra Cuba, nos proíbem de ouvir as notícias de Cuba. Cuba, ninguém sabe o que é Grâmina, que é a imprensa oficial de Cuba, ninguém conhece. Experimente conhecer e você vai ver quanta verdade esconde de nós aqui. Então, isso que está acontecendo no Sul. Vamos pesquisar, vamos garimpar, vamos relacionar as informações com os fatos. Vamos pensar. E vamos ir pensando, a gente vai saber se os fatos são verídicos ou são mentirosos. Não vamos assistir
aceitar, nem repetir o que esses cleitinhos da vida, o que esses chupetinhas da vida, o que esses bananinhas da vida, o que esses rachadinhas da vida, o que essas florzinhas da vida, o que essas espanholinhas da vida jogam na nossa cabeça. Vamos pensar, vamos voltar a pensar e vamos voltar a ser livres desse fuzilamento de falsas informações, de falsas ideias, de falsas notícias que nós estamos sofrendo, principalmente, mais violentamente, desde 2013.